Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Provavelmente você é meu aluno, ou se você estiver perdido pelo YouTube, seja bem-vindo. Aqui, neste vídeo, eu vou ensinar você a fazer um artigo científico de forma totalmente descomplicada. Pega o papel, pega a caneta e vem comigo. Olá, mais uma vez. Deixa eu me apresentar, sou o professor Guilherme. Talvez você seja meu aluno na graduação, meu aluno de TCC, e atendendo a pedidos de modo preferencial, eu estou fazendo esse vídeo para você, para que a gente possa aí de forma descomplicada entender todo o funcionamento, entender toda a dinâmica da estrutura da elaboração de um TCC. E para a gente elaborar um TCC simplesmente do zero, eu vou compartilhar a tela com você, obviamente, mas eu vou ficar com só duas telas abertas. Eu vou ficar com o Word aberto e com o navegador de internet, conforme eu coloco aí na nossa composição, conforme eu coloco aí na nossa exposição. Até vou me sobrepor aqui para de repente ficar um pouquinho mais fácil, para ficar um pouquinho mais didático. De qualquer maneira, eu vou ficar muito na posição diagonal, porque a minha tela de digitação ela está aqui, a câmera está aqui. Eu até poderia acionar outra câmera aqui, mas acredito que não haja necessidade. E a ideia é nem editar esse vídeo. Eu vou tentar não editar para você ver que a gente pode fazer um TCC, um artigo, de forma descomplicada. Lembrando que a maioria das pessoas hoje nomeiam TCC, mas a gente não fala de monografia, que é uma estrutura de 50 páginas. Nós falamos aí, em via de regra, da elaboração do quê? Da elaboração de um artigo científico que costuma ter algo em torno aí de 20 páginas, de 20 a 15 laudas. Mas, de qualquer maneira, para nós desenvolvermos um artigo científico, eu vou ter que ter alguns elementos básicos, como título, problema, que eu vou desenvolver, obviamente. Lembrando que o problema sempre é uma pergunta, isso também é muito importante. Além do título, além do problema, eu tenho que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, referências e, por fim, eu tenho que ter, obviamente, esse número de páginas adequado, né? Que são os elementos pré-textuais, pós-textuais. Mas isso para um TCC. Para um artigo científico, o máximo que eu vou ter de diferente aqui, talvez, é o resumo, palavras-chaves ou abstract, né, e keywords, que são que diz respeito ao resumo e também as palavras-chave. Mas pensando aí no desenvolvimento de um TCC, de um artigo, a gente vai seguir com a estrutura básica para facilitar para você. Nós vamos fazer um artigozinho com introdução, desenvolvimento, conclusão, da maneira mais simples, da maneira mais clássica que eu coloco para vocês. Deixa eu só minimizar essa tela do computador para que nós possamos visualizar aí toda a nossa estrutura para você. Então deixa eu colocar. Eu tenho um hábito, isso é um hábito pessoal. Quando eu faço um trabalho, eu gosto de ver o tamanho da folha para ter a ideia. Então eu não gosto, por exemplo, de trabalhar com um zoom alto, porque me dá uma agonia de não saber tamanho da estrutura e tal. Mas isso é um ponto importante. De qualquer maneira, pessoal, nós vamos desenvolver aqui uma estrutura simples. Eu não vou fazer o artigo completo, obviamente, mas eu quero fazer para você o desenvolvimento básico, o desenvolvimento elementar que a gente pode utilizar aqui. Pessoal, título, vou até colocar aqui para vocês. Introdução, conclusão, são os últimos pontos que nós vamos colocar no nosso trabalho. Esse é o último problema, é a última situação que a gente levanta. De antemão, nós temos que basicamente fazer o desenvolvimento do nosso trabalho com esses elementos, que é o desenvolvimento e o problema. Se eu tenho desenvolvimento e tenho problema, eu consigo fazer o meu TCC. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Eu não sei o que escrever, cheguei à conclusão que eu quero escrever sobre a diferença da relação de trabalho e relação de emprego. Peguei um tema trabalhista aqui, tal. Pode ser qualquer tema que você vai definir com o seu orientador, mas eu vou pegar um tema bem trivial, bem simples, para que a gente possa desenvolver.
Uma outra dica que eu dou para você a escolha do tema, ela deve estar relacionada ao tempo e disposição para você fazer o seu artigo. Se você é uma pessoa que está sem tempo para desenvolver o seu artigo, a dica que eu te dou, não faça um tema muito inovador, porque você não vai ter tempo para elaborar essa sua pesquisa. Então, se você quer fazer um TCC, tá sem tempo, faça um tema, eu não digo mais genérico, mas um tema mais popular, porque você vai ter uma fonte de pesquisa muito maior. Mas voltando aqui no meu caso, imagine que nós faremos aí um trabalho, nós vamos desenvolver uma pesquisa voltada para a ideia do quê? De relação de trabalho e relação de emprego no direito do trabalho. Mas para isso, eu preciso pensar num problema. Como assim pensar num problema? Vamos na tela para imaginar. Quando eu digo pensar num problema, eu tenho que ter uma pergunta que irá nortear o meu trabalho. Então, se eu quero falar da relação de trabalho e relação de emprego, vamos imaginar uma pergunta básica, ou seja, eu tenho que criar uma pergunta para desenvolver o meu TCC, para desenvolver o meu mini artigo. Então vamos lá, minha pergunta ela vai ser uma pergunta bem simples e genérica. Qual a importância dos requisitos da relação de trabalho para se definir um contrato de emprego? Para quem não sabe, no direito do trabalho, nós precisamos ter todos os requisitos do artigo 3º da CLT para que, automaticamente, o nosso trabalho, para que a nossa relação de emprego ela seja definida. Então tem que ter subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Bom, eu já sei, obviamente, tudo isso, mas eu estou pegando um tema genérico para poder transpassar aqui para vocês. De qualquer maneira, vamos seguir e vamos adiante. Então eu criei uma pergunta, que eu defini essa pergunta como uma pergunta bastante genérica. Uma pergunta simples, para que a gente possa acompanhar. Feito isso, eu preciso criar tópicos de desenvolvimento. Se eu tenho que fazer um TCC de 15 a 20 páginas, a dica que eu dou é fazer tópicos que dê algo em torno aí de 13 a 15 páginas, porque eu vou ter que colocar outros elementos, referência, introdução, tal. Então a ideia é que eu faça um artigo, isso vale para o seu artigo também, que eu coloque 4 ou 5 tópicos de desenvolvimento no máximo. Então, o que eu vou fazer no meu tópico 1? Meu tópico 1, eu vou falar da importância da relação de trabalho. Aliás, vamos mudar. O que é relação de trabalho à luz da CLT? O que a CLT ela diz sobre isso? Segundo tópico, eu vou falar o que é relação de emprego. Terceiro tópico, eu vou falar dos requisitos para configuração da relação de emprego. E vou criar mais um tópico, porque eu acho que 4 tópicos seria o suficiente para o desenvolvimento do meu trabalho. Talvez seria o tópico mais importante. Reconhecimento do vínculo trabalhista perante a JT, ou Justiça do Trabalho. Então eu defini 4 tópicos. Vamos imaginar que esses tópicos são os assuntos que eu entendo ser os mais importantes para desenvolver o meu trabalho. Ah, mas professor, como que eu chego nesses tópicos? A dica que eu te dou para você chegar nesses tópicos é justamente o quê? Pesquisar artigos com tema semelhante ao que você queira desenvolver e verificar as estruturas desses artigos e apontar se de fato o que esses outros artigos levantam é o que você quer trazer para o seu trabalho também. E aí, se for isso, você pode se inspirar nesses outros artigos e trazer aqui para você. Então, introdução, eu tenho o meu desenvolvimento, eu defini aí 4 tópicos, tem a conclusão, tem a referência. Reitero, você nunca inicia o trabalho por introdução ou conclusão. Se você está iniciando pela introdução ou conclusão, a probabilidade do seu artigo estar errado é muito grande, porque não tem como você introduzir algo que não existe. E não tem como você concluir algo que também não existe. Só por isso que a gente não utiliza. Então, basicamente, eu tenho essa estrutura aqui. Eu sempre pego o bloco de notas aqui. Vou pegar o bloco de notas e eu jogo essa estrutura aqui no meu
bloco de notas. Vou até colocar ele aqui para que vocês possam ver. Então, tudo que eu tenho que desenvolver. Eu tenho 4 tópicos para desenvolver, tem um título e tem um trabalho, mas eu sempre gosto de preparar a folha. Quando eu vou preparar a folha, pessoal, a primeira coisa que eu faço no Word, ó, Word em branco, bonitinho, eu aperto as teclas Ctrl e T. Eu aperto as teclas Ctrl e T assim, ó, tá vendo que apareceu essa mini seleção? Clico no botão direito, vou lá em parágrafo. E aí o espaçamento antes e depois eu deixo em 0. A fonte vai variar de acordo com o teu manual, mas em via de regra é Arial. Tamanho 12. Espaçamento justificado. Espaçamento entre linhas 1,5. Se você tiver dúvida de formatação, vá pausando este vídeo para te acompanhar. E aí eu vou colocar aqui o título, que eu ainda não tenho, introdução, e eu não preciso escrever desenvolvimento, mas eu já vou colocar o meu tópico 1. O que é relação de trabalho à luz da CLT? Então, o que seria relação de trabalho à luz da CLT? Quando esses elementos são importantes, eu já vou negritar eles aqui. Vou dar um Shift F3 para ele ficar em caixa alta automaticamente. E vamos dar andamento aqui no nosso desenvolvimento. Outra coisa, pessoal, parágrafo, ó, reguinha, sempre ativa. Você vai deixar seu parágrafo em 1,5. Ó, isso é importante, pessoal, porque tab não é parágrafo. O que é o tab? Tem gente que aperta aqui essa tecla do seu teclado, ó, o tab, e acha que é parágrafo. Isso não é parágrafo, ele dá diferença. Ele dá distanciamento. Então, não. Eu sempre venho aqui, ó, 1,5. 1,5. Bom, isso é um ponto. Então, eu já sei que eu vou começar a desenvolver aqui o meu trabalho, mas eu não sei o que eu vou escrever no tocante a isso. Então vamos para a tela aqui e vamos abrir a internet. Finalmente vamos abrir a internet, ver o que a internet nos proporciona. Pessoal, para você que faz uma pesquisa dentro do direito, eu utilizo 2 fontes. A primeira é o Google Acadêmico, que a gente pode dar um Enter e pode utilizar bastante. E o segundo, eu utilizo o site do Comped, que é um congresso, um conselho de pesquisa em pós-graduação do direito. E ele tem artigos de grande relevância jurídica. Então eu costumo usar bastante conteúdo do Comped. Eu não utilizo, de modo algum, por exemplo, site como Wikipedia. Porque se eu utilizar site como Wikipedia, eu estarei errado. Eu estarei equivocado. Então, dessa forma, eu posso utilizar geralmente esses 2 sites aqui. Mas vamos lá. Eu vou pesquisar no Google para achar no Comped. Como que eu vou fazer? Ó, eu quero falar sobre relação de trabalho. Comped, vamos ver o que o Comped fala pra gente? Uberização das relações de trabalho, direito do trabalho e eficácias fundamentais, direito do trabalho e meio ambiente, direito do trabalho e flexibilização. Não gostei de nada. Vamos para mais um. Relação de trabalho. Relação de trabalho. Direitos fundamentais na relação de trabalho. Ou, vamos pesquisar o que é relação de trabalho. Então, temos aqui relação de trabalho, tal. Ou vamos melhor dizendo, a gente pode pegar também um manual de direito do trabalho. Vou até aqui divulgar o livro do meu professor amigo Rogério Renzetti. E eu vou olhar lá no livro dele porque eu não achei nada que fosse interessante sobre a temática. Então, o que acontece, pessoal? Basicamente, eu vou levantar aqui no índice dele se tem o que eu quero falar. Tem lá fontes do direito, renúncia à transação, relação de trabalho e relação de emprego. Vou ter um tópico inteiro para falar disso. Então, basicamente, ele tem um tópico lá, na página 57, que fala diferenças da relação de trabalho e emprego. Vou pegar aqui com vocês na página e ele fala lá pra gente alguns elementos. Então, com base nisso, com base na doutrina escrita, nem vou usar o do computador aqui agora. Nós vamos pegar um livro e eu vou começar a desenvolver. Então, o que ele fala aqui? Eu vou ler para vocês. Ó. A relação de trabalho é gênero, da qual a relação de emprego é uma das espécies. Podemos citar as espécies mais comuns. Emprego, autônomo, blá, 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 blá. Então, o que acontece? Eu preciso escrever
e eu preciso escrever com as minhas palavras. Quando eu preciso escrever com as minhas palavras, eu tenho que ter o hábito de criar e de fazer esse desenvolvimento. Automaticamente eu não posso transpor do texto dele, eu tenho que criar o meu texto, mas eu posso me basear na escrita dele. Então, ao invés de colocar a relação de trabalho é gênero, da qual a relação de emprego é uma das espécies, eu vou colocar assim, ó, para vocês entenderem. No que tange o estudo da relação de trabalho à luz da atual consolidação das leis do trabalho CLT. Por que eu faço isso? Porque toda vez que eu for utilizar a abreviação, na primeira oportunidade, eu tento sempre colocar o nome completo e depois a sigla, para depois ficar usando só a sigla. Aqui no título eu não fiz isso, porque às vezes no título ficaria grande demais. Então, só por questão de estética, mas no texto, sempre que eu tiver a oportunidade de colocar a expressão com a sigla na primeira oportunidade, eu coloco. Então vamos lá. No que tange o estudo da relação de trabalho à luz da atual CLT, pode-se definir que a mesma figura-se como um gênero do qual a relação de emprego é uma de suas espécies, tais como ocorre com a relação de emprego, autônomos, trabalho eventual, avulso, estagiário, voluntário, dentre outros. Beleza? Bonito, maravilhoso. Então o que acontece? Eu escrevi um parágrafo com as minhas palavras. A ideia, pessoal, é nunca, basicamente, eu ficar escrevendo um parágrafo e uma citação, um parágrafo e uma citação. Por quê? Porque isso vai empobrecer demais a minha escrita. E se isso empobrece demais a minha escrita, ela não é interessante. Ela deixa de figurar como algo legal e o meu trabalho desvaloriza. Então a ideia é pelo menos eu colocar alguns parágrafos meus e automaticamente colocar uma citação, ter uma estrutura, ter um apontamento aí, para ter um equilíbrio. Porque se dentro de um tópico eu coloco várias citações, quem for ler meu artigo vai achar que eu não tinha o que escrever, e por isso que eu enchi de citação, e que as citações ali estão para encher linguiça. Então nesse tópico, olha só o que eu quero falar para vocês. Eu quero escrever um pouquinho mais. Então, com base na doutrina, eu quero citar uma fala do professor Rogério Renzetti, que é o livro que eu estou utilizando, e com base no uso desse livro dele, eu vou citar ele de forma indireta. O que é uma citação indireta? Quando eu falo do livro, quando eu falo da obra, mas eu não copio o trecho da obra dele. Então eu vou colocar assim, ó. Ele tem um parágrafo que eu vou ler para você que diz: essa é a distinção tradicional e não temos como fugir dela. E dessa máxima existem algumas inevitáveis conclusões que iremos esquematizar para que sejam memorizadas. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Então, para ficar bonito, para ficar de uma forma mais seletiva, eu vou escrever assim, ó, uma citação indireta dele. Conforme leciona Renzetti, esse Renzetti é em letra minúscula. Aliás, o sobrenome, né, a primeira letra do sobrenome dele em maiúscula, o resto em minúscula. E eu vou colocar só o sobrenome, mas eu poderia colocar conforme leciona Rogério Renzetti? Poderia, tranquilamente. Eu poderia fazer isso. Mas aqui eu vou colocar conforme leciona Renzetti, e aí eu pulo do gato. Porque o que eu vou fazer? Eu vou citar a página que eu tirei essa citação indireta, e além de citar a página, eu vou citar o ano. Eu vou citar o ano do livro dele. Eu vou fazer isso. Então, veja aqui comigo, conforme nós vamos colocar. Conforme cita Renzetti, esse livro dele, eu vou ter que olhar de que ano que é o livro. E dica, pessoal, como que eu faço para descobrir o ano do livro? Todo livro tem o que nós chamamos de ficha catalográfica. A ficha catalográfica
é onde nós teremos a informação. Isso vale para livro virtual também. Esse livro dele é de 2021. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 2021, página, o pezinho de página, 58. Conforme leciona Renzetti, página 58, no direito do trabalho, toda relação de trabalho figura, aliás, toda relação de emprego figura como uma relação de trabalho, todavia, nem sempre as relações de trabalho poderão se portar como uma relação de emprego. Eu citei ele com as minhas palavras, mas me baseei no texto dele, já que eu trouxe uma frase muito explícita por ele. E por que eu referenciei isso? Porque isso é algo muito teórico. E numa banca, por exemplo, a banca pode perguntar, tá, mas de onde que você tirou isso? E aí você gaguejar. Porque se você está tirando uma teoria, essa teoria você tem que trazer ela de outra fonte. Vamos lá, indo além. Indo além, a doutrina assim pontua. Pessoal, eu vou fazer com o mesmo livro, como eu estou usando aqui, para não ter que ficar perdendo muito tempo trocando de livro. Mas só para você entender, eu vou pegar o mesmo livro e vou fazer uma citação. Então vamos imaginar que eu quero citar 2 parágrafos do livro dele. Vou pegar aqui 2 parágrafos qualquer e vou citar para que vocês possam ver. Então, eu vou digitar aqui rapidamente, só para vocês verem como que eu faço. Então vamos lá. A relação de emprego fica estabelecida quando estão presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º, basicamente, da CLT. Também chamados de elementos fático-jurídicos da relação empregatícia. Destaca-se, em especial, a subordinação. E aí o segundo parágrafo vai dizer assim, ó. Ressalta-se que existem aqueles operadores do direito que consideram que as atividades do empresário podem ser enquadradas como outra espécie de relação de trabalho. Pessoal, ó, eu digitei aqui na sua frente 2 parágrafos dele. Mas quando eu digito de modo idêntico 2 parágrafos do livro, isso pode ser para um artigo de internet também, eu não posso transcrever dessa forma, como se fossem minhas palavras, porque senão isso dá plágio. Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Ó, eu vou recuar em 4 centímetros, 4 centímetros, vou tirar o espaçamento, vou deixar espaçamento simples, fonte 10, em via de regra, justificadinho, e vou colocar a referência no final. Vou até dar um zoom aqui para você ver. Olha só como que vai ficar a referência no final. Geralmente, ó, eu tiro o ponto final, abro parênteses, sobrenome do autor, ano do livro, página 58, e coloco o ponto final. Citei. Dessa forma que eu vou citar, que eu vou referenciar. Mas a dica que eu te dou, a dica que eu sempre te dou na elaboração. Você fez uma referência, seja essa referência indireta aqui em cima, ou essa referência direta, a direta porque eu transcrevi idêntico o trecho do livro, eu sempre recomendo você já ir na parte do seu artigo que fala das referências aí, se não tem você vai criar, e já ir atualizando.
Como que eu faço para atualizar as referências? Referências, eu vou copiar basicamente o que está na ficha catalográfica. Mas eu vou seguir uma ordem. A ordem é sempre o sobrenome do autor, o nome, o sobrenome maiúsculo, o nome normal. Você vai colocar um ponto final, Manual de Direito do Trabalho, Sexta ED, ponto de edição, Rio de Janeiro, Forense, vírgula, 2021. Ponto. Aqui não precisa de página, tá? Não precisa de página. E uma outra dica, ó. O que eu vou fazer? O nome do livro ou do artigo, sempre eu vou colocar em negrito. Então, veja, eu já vou fazendo minhas referências. Por que eu já recomendo fazer suas referências, pessoal? Para não ter risco de depois você esquecer desses elementos, tá bom? Então isso é bastante importante para que a gente possa ir elaborando o nosso texto. Vamos imaginar o seguinte, eu quero utilizar a CLT, eu quero utilizar os artigos 2º e 3º da CLT. Só que para utilizar os artigos 2º e 3º da CLT, eu recomendo fazer uma introdução. Então vamos imaginar que eu queira falar o seguinte, vamos lá no parágrafo e meio. Para entender mais do assunto, conforme mencionou o autor anterior, ou seja, você está falando do Renzetti aqui, face a necessidade de entender o que dispõe os artigos 2º e 3º da CLT, posto que eles apresentam os requisitos da relação de trabalho e ou emprego. Dessa forma, é possível verificar o seu papel e importância, vez que o estudo dos requisitos são elementos imprescindíveis para elaboração de um contrato na seara trabalhista. Eu escrevi imprescindível, qualquer coisa menos imprescindível ali. Aí para isso você tem o corretor. Deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Eu falei do artigo 2º e 3º e eu não referenciei ele. E nem vou trazer um texto dele. Mas o que acontece? Como o artigo 2º e 3º, eles são importantes para a minha explicação, a dica é, vamos utilizar deles? Vamos utilizar deles. Então eu venho aqui no site do Planalto, texto compilado, eu vou copiar esse artigo 2º e esse artigo 3º aqui do site do Planalto. Só que o que acontece? Eu vou colocar ele de forma recuada? Não. Para isso, eu vou utilizar do que nós chamamos de notas de rodapé. O que seriam essas notas de rodapés? Essas notas de rodapés são notas de rodapés que nós falamos explicativas. Porque a gente só utiliza ela para explicar um termo, para explicar um conceito que talvez não é tão relevante dentro do texto, mas que tem a conexão com o nosso estudo. Eu não utilizo nota de rodapé para referenciar. No sistema BNT, nota de rodapé é somente explicativa. Isso é muito importante da gente ponderar. Então, vamos lá. Eu quero colocar o artigo 2º e 3º. Eu venho aqui em correspondência, não. Revisão, também não. Eu venho em referência. Referência, exatamente. É referência, tá? A gente nunca lembra tudo de cabeça. Às vezes tem que treinar aqui. Referência é inserir nota de rodapé, ó. Eu inseri uma nota de rodapé lá no final do artigo 2º e 3º da CLT. Venho em página inicial, colar, ó, colar especial. E eu venho em colar especial, seleciono tudo aqui. Aí eu vou colocar em Arial, tamanho 10, justificado, espaçamento simples. E vou manter o que eu quero, ó. Eu não quero os parágrafos, eu só quero os caput do artigo 2º e 3º. Então, vamos lá. Ó, artigo 2º e 3º. Nem precisa escrever CLT aqui se eu não quiser. Porque ele faz remissão exatamente, ó, aqui, ó. Artigo 2º e 3º, artigo 2º e 3º.
Olha que bonito que tua folha ela começa a ficar, pessoal. Olha que cara de TCC que o seu artigo ele começa a ter. Vou até dar um zoomzão aqui para que você aí de casa que está vendo esse vídeo possa ver. Outra coisa, pessoal, ó, quando tiver referências assim, ó, um enter de espaçamento, ó, um enter de espaçamento para que a gente possa desenvolver. Tá, beleza. Eu quero ensinar vocês uma outra forma de referência. O que seria? Vamos imaginar, eu vou usar o mesmo livro aqui porque eu tô com preguiça de pegar outro, mas vamos imaginar que lá na página 58 eu tenho uma frase do professor que eu quero transcrever na íntegra. Mas a frase, ela é menor do que 3 linhas. Ela não dá 3 linhas. Ela é inferior a 3 linhas. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu pegar uma frase pequena. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Renzetti, 2021, página 58, ponto final. Tá vendo, pessoal, que esse texto aqui, ele tá muito pequeno? Então, ele tem 2 linhas. Se ele tem 2 linhas, o que acontece? Eu não tenho como recuar ele dessa forma. Então, porque se eu for recuar ele dessa forma, além de tudo eu vou ter que diminuir a fonte para 10. Não posso. E a ABNT, ela fala pra gente, ela aponta para nós que sempre que eu fizer uma situação como essa, eu tenho o papel do quê? Eu tenho o papel de... eu tenho que usar pelo menos 3 linhas para ser uma citação nesse formato aqui, ó. Mas eu quero usar a frase do Renzetti. Então, o que eu vou fazer? Nas palavras de Renzetti, vírgula, eu coloco o trecho dele entre aspas e vou colocar entre aspas. E tá vendo, ó, nas palavras de Renzetti, toda a relação de emprego e tal. Como eu falei Renzetti ali em cima, eu posso até tirar o Renzetti daqui, ó, e deixar somente ano, vírgula, página, porque eu cito o autor também. Nas palavras de Renzetti, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Eu faço isso, então todas as vezes que eu tiver uma citação idêntica que for inferior a 3 linhas, eu coloco entre parênteses dentro do parágrafo normal. Dicas, pessoal, dicas. Para um tópico ficar legal, eu sugestiono que o tópico ele tenha algo em torno de 2 palavras e meia, no mínimo. Uma média de 3 referências, e geralmente recomendo autores diferentes. Quando eu digo referência recuada, ó, referência com mais de 3 linhas, transcrita, tá bom? Essa é uma dica que eu dou para você. Outra dica, pessoal. Nunca acabe seu texto com citação. Então vamos supor que eu tenho uma citação aqui no finalzinho, ó. Então vamos imaginar a citação. E eu quero começar tópico 2. Eu não devo começar o tópico aqui. Porque a ideia é sempre eu fazer o quê? Eu fazer um tópico, um parágrafo, perdão, de encerramento. Dessa forma, verifica-se que o estudo da relação de emprego e da relação de trabalho é absolutamente importante, razão pela qual o tema foi apresentado neste item. Dessa forma, passa-se a falar sobre o contrato de trabalho e os referidos requisitos. Nota-se, pessoal, eu sempre fecho, isso é hábito meu, fazendo um parágrafo finalizando o que eu disse no tópico inteiro, e eu já dou uma leve introduzida ao tópico a seguir, que seria o tópico 2, que eu iria desenvolver, que eu iria abordar. Deixa eu dar uma outra dica para você, uma dica importante também. Quando você estiver fazendo então seu texto,
preste atenção na linguagem pessoal. Tá vendo que eu uso muita linguagem? Nota-se, perceba-se, verifica-se. Nunca use primeira pessoa, nunca use uma linguagem pessoal ou informal. Então tente sempre utilizar uma linguagem neutra, uma linguagem que ela possa ser considerada absolutamente técnica, porque isso dá um rigor, dá uma seriedade maior para o seu texto. Essa é uma dica que eu dou para você. Outro ponto importante para falar também. Tá vendo que eu utilizei? Eu utilizei bastante Ren'Zet, porque eu estou fazendo aqui para vocês um modelo, um esboço e tal. Mas imagine que eu estou utilizando 2 livros desse mesmo autor. Vou utilizar um outro livro do professor Ren'Zet. Na hora de referenciar, eu tenho que colocar os 2. Só que vamos imaginar que o livro dele seria esse aqui, ó. Ren'Zet, Rogério Ponto. Direito do trabalho esquematizado. Primeira edição. Rio de Janeiro. Forense 2023. Vou te dar uma dica. Quando nós tivermos o mesmo autor, sempre ordem alfabética nas referências. Ah, mas é o mesmo nome, mas o D aqui, ó, de direito do trabalho vem antes de manual. Tá? Se tudo for critério, depois você vai pelo ano da publicação. A mais nova sempre em cima e a mais antiga sempre embaixo. Só que veja, eu tenho 2 Rogérios Ren'Zet. O que eu faço aqui? No segundo nome, quando for o mesmo nome idêntico, eu substituo o nome dele por 5 underlines. Então, shift underline. 1, 2, 3, 4, 5. Essa substituição, ó, ela substitui o Rogério Ren'Zet. É assim que a BNT ela posiciona para nós. É assim que a BNT ela recomenda quando eu for utilizar mais de um livro do mesmo autor. Ok? Essa é uma outra observação importante. Então, neste vídeo, inicialmente, eu passo para você a estrutura da elaboração de um tópico. Vamos imaginar que esse artigo ele já tem as suas 12 páginas. E eu preciso introduzir e preciso concluir. Então, o que eu recomendo? Vamos fazer a introdução e depois a conclusão. Eu lembro o seguinte, eu tenho uma pergunta. Qual que era a minha pergunta? Qual que é a importância da relação de trabalho para se definir o contrato de trabalho? Lembra que eu fiz lá no bloquinho de notas? Então vamos imaginar que eu fiz todos os tópicos, bonitinho. E aí, eu tenho que fazer a introdução. Então vamos criar uma introdução. A gente sempre começa a introdução fazendo um tópico de apresentação. O presente, opa, tira o negrito. Presente estudo tem como objetivo entender a importância da relação de trabalho e relação de emprego no âmbito do direito do trabalho atual. Dessa forma, a temática apresentada visa entender o referido instituto e suas implicações no âmbito da legislação atual trabalhista. Então eu fiz aqui, no caso, eu fiz 2 parágrafos de introdução. É uma introdução do tema mesmo. Eu fiz um feijão com arroz, é como se eu estivesse introduzindo qualquer tópico. Só que eu preciso apresentar logo de casa o problema. Então veja, eu vou colocar assim. Para entender toda a temática, levantou-se o seguinte problema. 2 pontos. Eu vou lá e vou colar aquele problema que eu criei. Ou seja, qual a importância dos requisitos da relação de emprego para se definir um contrato de trabalho, sei lá, algo assim. Para tanto, o trabalho se baseou no método de investigação dedutivo. Ou seja, pessoal, esse trabalho que eu apresentei aqui para vocês, ele é um método dedutivo. Por quê? Porque a gente lê os textos de outros autores e com base na opinião de outros autores, eu estou desenvolvendo a minha. Isso não é pesquisa de campo, não é pesquisa empírica. Eu posso até falar para você desses outros temas em outros vídeos. Mas esse vídeo, de modo especial, é uma pesquisa dedutiva, que é o que a maioria de vocês realizam. Leem os livros
e formalizam aqui a temática de vocês. Então, olha só. Para tanto, o trabalho se baseou no método de investigação dedutivo, ou seja, levantou-se as informações a partir de doutrinas, artigos científicos, jurisprudências e leituras de leis, para se levantar as possíveis respostas. Além do mais, reitera-se que o trabalho baseou-se na seguinte estrutura. Inicialmente, falou-se sobre a ideia do que é a relação de trabalho à luz da CLT. Pode-se verificar ao longo do estudo que o assunto é pertinente na legislação brasileira, posto que os requisitos são fundamentais para se firmar um contrato laboral. Pessoal, então o que eu fiz aqui? Eu vou falar da estrutura do meu trabalho. Então, quando eu vou falar da estrutura do meu trabalho, eu recomendo você fazer, para cada parágrafo, você fazer um breve resumo do que você desenvolveu nos tópicos, mas utilizando uma linguagem futura. Então, vamos imaginar que o meu segundo tópico é lá, o que é relação de emprego. Então, imagine o seguinte: o trabalho apresentará uma análise do que é a relação de emprego, antecipando-se que para que a sua existência ocorra, tenha que necessariamente, na relação entre empregado e empregador, a presença de subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e alteridade. Na sequência, nós falamos de requisitos para configuração de emprego. Eu acabei de falar, né? Mas vamos imaginar que eu tinha feito diferente. Vamos supor que esse tópico não existe, então, só para mudar aqui. E vamos falar da Justiça do Trabalho. Na sequência, o trabalho apresentará uma análise do papel da Justiça do Trabalho no Brasil, em face ao reconhecimento de contratos de trabalho baseado em fraudes. O que isso significa, pessoal? Isso significa pra gente, basicamente, significa para nós, de uma maneira clara e de uma maneira totalmente eficiente, que eu vou fazer um breve resumo de todos os tópicos que eu irei apresentar ou desenvolver. Por fim, o que eu quero falar para vocês? O que nós temos que apontar ou que nós temos que destacar no nosso estudo, pessoal? Eu sempre fecho a introdução. Óbvio que eu fiz uma introdução bem rasa aqui para vocês, bem pequena. Mas eu sempre fecho convidando a pessoa para vir estudar. Dessa forma, o trabalho se mostra atual e pertinente. É muito importante você falar o porquê que você fez essa pesquisa. Vê-se que cada vez mais, tendo em vista que nos dias atuais existem inúmeros contratos de trabalho que se posicionam de maneira irregular, razão pela qual há necessidade de aprofundar o estudo no tema. Pronto. Então, basicamente, eu tenho o problema,
eu tenho a metodologia, eu falei no que se baseou minha pesquisa, ou seja, em doutrinas, estudos, fiz um resumo do que vai ser falado, e esses elementos, pessoal, eu coloquei na minha introdução. Nota-se, introdução eu não coloco nenhum tipo de citação ou referência, porque é tudo texto meu. Eu estou falando do que eu vou falar no meu trabalho. Eu não tenho que trazer citação ou texto de outro autor. Eu tenho que apresentar uma temática minha. Óbvio, pessoal, que nós estamos fazendo esse vídeo ao vivo aqui, mas eu coloco para você uma linguagem simplista para facilitar. E na conclusão, é o último tópico que eu vou fazer. Por que é o último tópico? Porque na conclusão, o nome já diz. Conclusão é o seguinte, o que eu vou fazer nesse caso? Na conclusão, eu vou fazer um esqueminha muito simples de se responder. Eu começo apresentando o tema na conclusão. O trabalho apresentado, aí eu já falo na linguagem do passado, porque aqui eu já apresentei o trabalho. Lembra que na introdução eu utilizo muita linguagem futura? O trabalho vai mostrar, o trabalho apontará, o trabalho irá apresentar. Aqui eu já vou falar o seguinte, o trabalho apresentou, verificou, analisou. Então o trabalho apresentado analisou a importância da relação de trabalho e emprego à luz do direito brasileiro. Para não. Você vai fazer, logo de cara, você vai reforçar o porquê que você apresentou esse trabalho. O trabalho, o estudo. Como eu coloquei o trabalho em cima, a gente muda a expressão para não ficar repetitivo. O estudo se mostrou pertinente, uma vez que, conforme levantado ao longo da análise, notou-se que no Brasil há uma forte tendência para fraudes contratuais trabalhistas, lesando as partes hipossuficientes, causando situações irreparáveis ao trabalhador. Para discriminar este assunto, apresentou-se o seguinte questionamento. Qual que é o questionamento? Mais uma vez eu vou voltar no problema, porque aqui, pessoal, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que responder meu problema. Para responder este levantamento, este tema, o trabalho se estruturou em tópicos que dispôs da seguinte maneira. Inicialmente, analisou-se os requisitos do contrato de trabalho, que são subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, alteridade. Uma vez que foi possível entender a importância desse assunto, posso até usar assim, o tópico a seguir demonstrou a relação da justiça do trabalho em face à necessidade de romper com as fraudes trabalhistas. Identificou-se na pesquisa que o maior motivo que enseja as fraudes é a ausência de capital nas empresas para pagar os haveres dos trabalhadores de maneira correta. Por fim, conclui-se que a importância, aí eu vou falar mais uma vez do tema, a importância dos requisitos da relação de trabalho e emprego se apresenta na necessidade de inibir as fraudes que constantemente ocorrem. Havendo a identificação dos requisitos, cabe à Justiça do Trabalho
não permitir que tal ocorrência se mantenha, impondo a ordem e a segurança jurídica. Mais uma vez, quando eu faço a minha conclusão, se você notar, em momento algum na minha conclusão eu uso primeira pessoa. Na minha conclusão eu uso somente uma linguagem impessoal. E aí eu faço as referências. Pessoal, meu trabalho falou bastante de relação de trabalho-emprego, relação de trabalho-emprego. Então meu título ele tem que ter a ver com isso. Eu vou colocar o título no final. A importância dos requisitos do contrato de trabalho em face o combate às fraudes na justiça. Não precisa nem colocar aqui a justiça trabalhista, porque vai ficar redundante, mas criei um tópico. Então veja, eu criei um tema, tenho uma introdução, tenho aqui o desenvolvimento dos tópicos e tem a conclusão. Lembrando que a numeração eu não coloco na introdução, eu só coloco em tópicos. Então, por exemplo, tópico 1 é 1 espaço. Se eu tivesse o tópico 2, 2 espaço. Introdução e conclusão eu não vou numerar. E aí, automaticamente, as referências também eu vou listar todas aqui. Assim vai ficar o meu artigo. Eu fiz um artigo aqui para você, só esse nosso vídeo aqui de 51 minutos até agora, ele tem 3 páginas e meia. A pergunta que eu faço, desenvolver um TCC, ele não é um tema difícil, não é um assunto difícil, mas falta organização. Óbvio que eu tenho uma experiência aí de algum tempo escrevendo artigos, mas o que eu quero falar para você que é possível você desenvolver se você treinar e se você observar principalmente outros artigos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui um comentário no canal, indica esse vídeo para o seu amigo que está fazendo um artigo, que está fazendo um TCC, e eu tenho certeza que você vai tirar de letra, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Eu espero que você tenha gostado dessa análise, conte comigo e até o próximo vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva agora. Até mais, tchau, tchau!